Olá, vamos tentar aqui desmistificar o que é uma hold, para que serve, quais as vantagens e as desvantagens de uma hold patrimonial, certo? Então nós vamos ver o que é uma hold. A hold é um sistema de proteção patrimonial que você faz ainda quando estiver vivo. Você vai poder dar o destino no seu patrimônio, definindo o que vai ficar com quem, certo? E com isso você vai evitar o inventário. Nós sabemos que o inventário é danoso, o inventário é caro, às vezes ele dilapida o patrimônio em até 40%. Nós vamos mostrar uma planilha aqui logo mais, trazendo o exemplo do inventário e a mesma situação se você fizer o sistema de hold patrimonial. Esse procedimento de hold, que além de você ter um ganho econômico, ele tem um ganho econômico substancial. Você vai usufruir de várias imunidades, o que deixa o inventário ou os outros sistemas ordinários de proteção distante, muito caro. Nós vamos ver aqui alguma situação. Por exemplo, hoje nós temos o que como proteção patrimonial? Somente a hold. Porque se você for para doação, além de você ter prejuízo no controle, ele custa o mesmo preço do inventário. Já o inventário que vai ocorrer depois da pessoa falecida, além de caro, ainda tem a questão das brigas, das divergências familiares. Então nós vamos depois demonstrar claramente por que toda família brasileira que tem um patrimônio precisa ter uma hold. Se você é pai, se você é mãe e que tem amor pelos seus filhos, você vai sim fazer uma hold familiar. Lá você vai dar destino ao seu patrimônio sem nenhuma dificuldade. Além da eficiência tributária, tem a proteção patrimonial. O que é essa proteção patrimonial? Veja bem, a hold nós chamamos que é uma célula cofre, onde você vai guardar todo o seu patrimônio e lá nessa célula cofre você vai fazer a doação das cotas para os seus familiares. E no contrato de doação, no contrato que você vai firmar dessa empresa, você vai colocar as suas cláusulas de proteção e você vai ficar no comando de todo esse patrimônio. Qual é a proteção? No momento que você transfere os seus bens para a empresa, você já não é mais titular daqueles bens. Se tiver um entreveiro na sua vida, não vai encontrar mais nada em seu nome. Ah, mas tem uma empresa e a empresa é dele. Quando chegar lá na empresa, também você não tem mais nada. As cotas da empresa já foram doadas. A única coisa que você tem é a chave daquele cofre. Você vai ficar no comando de tudo através do acordo de sócios, que vai funcionar numa espécie de gatilho. Quando você falecer, lá no acordo de sócios já vai dizer quem é o sucessor, para quem é que vai a chave do cofre. Dessa forma, você tem essa proteção patrimonial. Nenhum protesto, nenhum bloqueio vai alcançar. E aí nós dizemos que é sim uma proteção patrimonial. E por que a hold se alastrou? É nova a hold no Brasil? Não, a hold no Brasil não é nova. A hold tem na história a sua origem na Inglaterra, lá mais ou menos nos idos de 1860, após a primeira Revolução Industrial. E no Brasil ela veio com a lei das SAs, em 1976. Essa lei, a lei 6.404, ela traz no escopo como objetivo o seguinte: está lá no artigo 2, parágrafo 3º da lei 6.404 de 1976. A hold deve estar em consonância com o artigo 2, parágrafo 3º da lei 6.404 de 1976, estabelecendo que a companhia pode ter por objeto participar de outra sociedade, ainda que não previsto no estatuto. A participação é facultada com o meio de realizar ou capital social, beneficiar-se de benefícios fiscais. Então, ela não precisa ter nenhuma atividade, ela pode existir com a única finalidade de ter participação em outras empresas. Isto só ocorria
no universo no universo empresarial, numa sociedade anônima, mas com o advento da Lei da Liberdade Econômica, e hoje atua subsidiariamente com esse mesmo artigo 2º, parágrafo 3º, você pode utilizar numa limitada. E é isso que ocorre. A lei limitada, uma empresa limitada, ela facilita a participação da família brasileira, porque você constitui a empresa, no ato seguinte você faz um aditivo, coloca a sua esposa, coloca os seus filhos como sócios, e lá você vai fazer a doação de todos os bens, com todas as cláusulas de proteção, inclusive com prazo determinado daquela empresa. Aí vai dificultar, quando você abre uma empresa comum, você não tem necessidade de dizer quando é que aquela empresa vai se acabar. Ela, a princípio, é ad eterno, mas na hold, para evitar que um filho possa questionar o usufruto, ele vem com um prazo determinado. Assim, não fica uma brecha para que alguém possa questionar a vida útil da empresa, porque já está definido. Eu vou mostrar aqui, na planilha ao lado, um caso concreto de um patrimônio de 10 milhões de reais, que se for feito o inventário, qual seria o custo? E vou fazer a mesma situação, como se esse bem viesse integrar uma hold patrimonial. Esta situação que eu vou mostrar nessa situação agora como se fosse no Rio de Janeiro, porque o ITCMD ele varia, em cada estado tem a sua alíquota. O Rio de Janeiro, Santa Catarina, eu acho que o Ceará, eles já são 8%. No Maranhão vai até 6%, e no Piauí, se não me engano, é 4%. Eu vou depois fazer exemplos também com cada um bem nessa situação, no estado do Maranhão e depois no Piauí. Mas hoje, essa planilha aqui acontece no Rio de Janeiro, com a alíquota de 8%. Na planilha, você vai ver o custo, vai estar lá discriminado, ITCMD, despesa de cartório, despesa de despachante, e quando você pensa que está tudo concluído, ainda tem um ganho de capital. Essa é uma das vantagens que ocorre na hold, que não tem necessidade de você pagar ganho de capital, porque quando você transfere o seu bem para uma hold, essa transferência se dá através do valor constante na declaração de imposto de renda, que normalmente é o valor originário, é o valor que você adquiriu o bem. Quando você vai para o inventário, os órgãos competentes, o Estado, o ente público, a Prefeitura e o Estado, eles vão cobrar o imposto com o preço de mercado. E aí está a diferença. Um bem de 10 milhões, que foi comprado por 1 milhão, e a pessoa faleceu, o ITCMD é em cima dos 10 milhões, que é o preço de mercado. Na hold, ele vai ser tributado sim, mas pelo valor de aquisição, o valor do imposto de renda, o valor de 1 milhão. Então isso dá uma diferença muito grande, nós vamos mostrar aqui na planilha. Quando você transfere o seu bem pessoa física para a empresa, você tem uma imunidade tributária que consta lá no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, que é uma imunidade constitucional que diz o seguinte: quando você pega um bem pessoa física e transforma em capital de giro de uma empresa também do seu nome, também sua, você tem a imunidade do ITBI, que seria o imposto da transmissão. Se lá é uma imunidade constitucional, você já inicia usufruindo dessa imunidade. No contrato social, para que você tenha o controle do seu patrimônio, você vai assegurar que aquelas cotas, elas são impenhoráveis, e isso aí está no artigo 833, inciso 1º do Código de Processo Civil. Ele também vai constar a inaliabilidade, esse bem não pode ser alienado. A cláusula de reversão é aquela cláusula que você doou aquela cota para um filho, mas se ele tiver um entreveiro lá, está separando, você faz a reversão e, meu filho, tu resolve o teu problema aí, depois a gente vê essa... Bom, pessoal, eu vou comentar uma situação que por acaso ocorresse no Rio de Janeiro, com uma alíquota de 8% do ITCMD, para a gente avaliar o tamanho desse custo.
Vamos imaginar que o patrimônio do cidadão seja de 10 milhões de reais. Você pode achar, é um patrimônio muito grande, mas isso aqui, no âmbito do agro, isso aqui é muito pequeno ainda. Então nós vamos lá. No Rio de Janeiro, como também em qualquer outro estado, o valor do cartório, ele orbita aí em torno de 0,5% do valor da escritura. Então, um patrimônio de 10 milhões, se eu for cobrar 0,5%, vai dar 50 mil reais. Então, 50 mil reais eu ia gastar de escritura. Junta comercial, num caso de inventário, eu não vou gastar com junta comercial. O ITBI também não vai ter, porque aqui não foi ato oneroso. Estou falando aqui do inventário, então o caso aqui é de doação. Vou gastar de certidões, em torno de 2 mil reais. Essas certidões eu vou, dependendo da capital, da cidade, que tem vários cartórios cíveis, que eu vou ter que pegar certidões, e aí vamos supor que eu gaste aí 2 mil reais. Aí o registro de imóvel. O registro de imóvel também, ele orbita na faixa de 0,5% do valor do bem. Então, mais 50 mil reais aqui de despesa de registro de imóvel. No caso do inventário tem, né? Porque vai mudar os herdeiros, vai mudar a titularidade. Aí o ITCMD. Esse ITCMD, hoje no Rio de Janeiro é 8%, no Piauí é 4%, no Maranhão vai até 6%, mas de uma coisa pode ter certeza, ele vai aumentar no próximo ano, eu não sei quando e quanto vai ser aprovado pelo Senado, mas que o pedido do CONFAS já está junto ao Senado, e o pedido é que essa alíquota do ITCMD seja majorado para até 20%. E não se espante, porque esse imposto, na América Latina, é o país que cobra menos, é o Brasil. Por incrível que pareça, apesar de a gente ter uma carga tributária enorme, o ITCMD, também conhecido como Imposto da Morte, ele é só 8%. Mas é para ser chamado não é de ITCMD não, é de Imposto da Morte. Porque depois de você constituir um patrimônio, pagando imposto de renda se for assalariado de até 27%, se for um empresário, você vai pagar aí uma carrada de imposto, de forma que você sobrou o dinheiro e constituiu um patrimônio. E agora, com o falecimento do titular, você ainda vai ter todas essas despesas aqui. Bom, o advogado, eu não vou botar o advogado aqui, porque essa questão do advogado ela é muito subjetiva. Se eu for fazer o inventário no meu escritório, ele vai aí de 3% a 7%, se ele for um inventário de consenso, onde todo mundo concorda. Se ele for litigioso, aí eu vou aumentar o percentual, porque eu vou ser advogado só de uma parte, né? A outra parte vai buscar outro defensor. Então, o advogado eu não vou botar, para não tumultuar aqui a minha tabela. O contador assistente também não tem. E aí, quanto foi o total? Deu 902 mil reais. É o valor que essa família vai gastar de taxa. Isso é a mão de ferro do ente público, pegando de um patrimônio que você já adquiriu, com pagamento de muitos esforços, com pagamento de imposto, com muita luta. Agora, essa mesma situação, se ele for fazer uma hold, qual seria a mudança? Primeiro, a base de cálculo da hold é o valor constante da declaração do imposto de renda. Então, ele adquiriu esse imóvel há 10 anos por R$1 milhão. Esse valor de 1 milhão é que vai servir de base de cálculo para todos esses impostos. Então, nós vamos lá. Cartório vai ter? Não, na hold não tem. Eu não preciso de fazer escritura pública em cartório, porque eu vou fazer um contrato registrado na junta comercial. E na junta comercial eu tenho 3 atos. Vamos cobrar aqui, que o contador cobre lá R$300, esse valor da junta já está lá definido. Eu não vou poder aumentar nem diminuir, mas vamos supor que seja R$400. Então 4 vezes os 3 atos dá R$1.200. O ITBI também não vai ter. Não vai ter ITBI, porque aqui no caso da hold tem a imunidade tributária, né, lá do artigo 156 da Constituição, artigo 156, parágrafo 2º da Constituição. As certidões também não vai ter certidão, zero de certidão.
cartório de registro de imóvel, vai ter o cartório, vai ter o registro de imóvel, só que vai ser 0,5% em cima do valor da base de cálculo. Quanto é a base de cálculo nossa aqui? R$1 milhão. Então o valor vai ser apenas R$5.000. Olha a diferença aí. Lá no inventário eu paguei 50, aqui eu estou pagando R$5.000. E o ITCMD, essa faixa de 1 milhão, ele muda de faixa. Lá no Rio de Janeiro ele é progressivo. Então lá eu não vou pagar mais 8%, eu vou pagar só 6%. Então 6% de 1 milhão é R$60.000. O total desse custo, como a hold, menos o advogado, porque eu também não botei o advogado lá, mas lá é o seguinte, um inventário dessa natureza eu negociaria ali por R$300.000, mais ou menos 3% do valor, né? Mas tem colega lá que vai cobrar R$5.000. Então é o seguinte, neste caso a diferença, R$902.000 no inventário, 66.200 no hold. A diferença financeira, o ganho é de R$835.800. Em percentual, 92,66%. É um negócio exorbitante. Ainda tem mais. Eu não coloquei aqui o ganho de capital. Porque lá no inventário, você, quando for tirar esses impostos, a Receita vai observar que você comprou por 1 milhão e que hoje o bem vale 10 milhões. Então houve um ganho de capital. Ele ainda vai aplicar aí 15%. É lógico que essa tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital, ele tem uma tabela. Não é assim os 15% de uma vez só em cima desse valor. Lá tem uma tabela também que é progressiva. Mas em síntese, olha a diferença. Um bem de 10 milhões e que é adquirido por 1 milhão, se ele for para a hold, tem uma economia aí de 92,66%, ok? Eu vou fazer, no próximo vídeo, uma demonstração com a situação do Maranhão e vou fazer também com a situação do Piauí, ok? Recebemos aqui a pergunta da dona Maria Zélia, tenho 55 anos, sou pensionista, funcionária pública, moro no bairro do Novo em Teresina, fiquei viúva há 5 anos e em 2021 perdi meu único filho e minha nora para a Covid. Hoje tenho somente a minha netinha de 5 anos, meus pais também já faleceram. Eu tenho uma casa e um sítio já inventariado. Posso fazer uma hold? Pode, dona Zélia. A senhora está no melhor cenário para fazer uma hold. A senhora não tem mais os herdeiros necessários, não tem mais nenhum questionamento para se fazer, a senhora não tem que respeitar a legítima, o inventário está feito, a senhora pode muito bem constituir a sua hold e lá a senhora fazer a doação de 100% para sua neta e a senhora vai ficar no comando do seu patrimônio até que a senhora venha a falecer. Aí então a sua neta vai assumir o comando da hold. Certo? Eu, inclusive, vou lhe dar aqui uma consulta gratuita no âmbito da Previdenciária. Se a senhora ainda não tem a tutela curatela da sua neta, vá buscar aí na comarca, na vara de competência, para que a senhora possa, sim, colocá-la como sua dependente, sua verdadeira dependente, que no final, quando a senhora falecer, ela ainda for menor de idade, ela vai poder usufruir da sua pensão. Ok? Bom, com isso, nós esperamos ter esclarecido o básico para as famílias entenderem o que é uma hold familiar e que esse sistema é o melhor sistema de proteção patrimonial, evitando assim as brigas lá do inventário. E a pessoa que tiver interesse em maiores esclarecimentos ou que queira já partir para uma constituição de uma hold, nós vamos deixar aqui o link da seção de viabilidade. Essa seção de viabilidade, nós vamos medir o tamanho do seu patrimônio. Compreendendo isso, nós vamos poder definir quantas células seria necessário para agregar o seu patrimônio.